Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h33, ele já está aqui, afinal de contas hoje é segunda-feira. Eu quero saber o seguinte, né? O médico do esporte é para quem? É só para atleta de alto nível, é só profissional como a gente aqui? Para quem que é? Está aqui o Dr. Rodrigo Gibim, que é um cirurgião vascular e é médico do esporte. Dr. Rodrigo Gibim, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio. Vamos lá, eu acho que é um tema bastante relevante, é uma dúvida frequente. Muitas pessoas, antes até de agendar a consulta e tal, quer saber um pouquinho de como que é a consulta, né? E é engraçado que se faz uma interface muito grande. Hoje, como a gente tem esse apelo da rede social, né? Dos coaches, né? Que teoricamente fazem tudo ali, dieta e processo de treinamento, enfim, medicamentos, inclusive. Então fala, eu queria saber sobre sua consultoria, né? Então é bastante interessante esclarecer esses pontos. Bom, a medicina esportiva, a ideia dela é cuidado integral ao praticante de exercício físico, tá? Tirando num contexto do sujeito que não pratica exercício físico, tá? Ainda assim tem um papel médico do esporte que é talvez na iniciação esportiva desse sujeito, quer dizer, criar meios de segurança para ele começar, que foi o que a gente já discutiu do ponto de vista cardiovascular, enfim, de condicionamento, de limites e tal, que é criar condições de segurança para saber os limiares, saber até que ponto o sujeito pode se dedicar à prática de exercício físico num processo de quebra de sedentarismo, né? Então, é para todos os públicos, né? A ideia da formação do médico do esporte, e por isso que a gente cobra bastante a capacitação adequada do médico do esporte, né? Ele ser titulado para poder usar essa nomenclatura, né? E aí vamos fazer uma interfacezinha também na rede social aqui, que é como identificar um bom médico do esporte pela rede social, né? Posso emendar uma coisinha aqui que eu acho que é pertinente? Há quanto tempo existe a medicina esportiva? Perfeito, eu ia falar disso também, mas ótimo. Por incrível que pareça, a medicina esportiva é uma das especialidades médicas mais antigas do Brasil. Olha só. Então, atualmente teve essa maior divulgação, né? Publicidade, esse glamour envolvendo a medicina esportiva, tá? Mas ela, diferente das outras especialidades médicas que foram sendo criadas intuitivamente, enfim, por áreas de atuação dentro de grandes áreas, a medicina esportiva ela foi criada por decreto-lei. Tá? Então foi criada entre 1938 e 1939. Ela teve duas origens simultâneas. Uma na Escola do Exército do Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, por uma questão óbvia também, porque a intensidade era alta, era treinamento, era onde também já tinha essa interface com o esporte olímpico no Brasil, né? E, simultaneamente, na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, da USP, como capacitação de médicos, né? Como se fosse uma espécie de educação física para médicos, na ideia de fazer a cobertura da medicina para o praticante de exercício físico em idade escolar. Então, atuando junto com a educação física escolar, né? Com a iniciação esportiva das crianças para fazer avaliação de pé, aquela avaliação que a gente, num passado, era bastante frequente. Hoje eu não vejo mais com tanta importância nas escolas. Mas no passado sempre tinha um médico que ia fazer uma ausculta, ia fazer lá uma marcação do pé para ver pisada, criar alguns critérios biomecânicos, ou enfim, de segurança geral de saúde para a prática do exercício. E era uma rotina nas escolas. Era uma rotina e isso acho que acabou sendo perdido com o passar do tempo. Mas, de uma certa forma, não deixa de ser um pouco não cautelar, digamos assim. Entendi. Então, a interface de formação do médico de esporte é muito ampla. Ele tem que entender de criança, né? Como a gente já discutiu aqui também, exercício físico na criança e no adolescente. Ele tem que entender de populações especiais, então, para a prática do exercício físico em pessoas com deficiência, né? Então, hoje, uma área importante da medicina esportiva é o esporte paralímpico, é o esporte adaptado, né? Graças a Deus agora a gente tem a oportunidade de ter aqui o Nauru também, tem nossas atletas aqui, a Patrícia, eu sigo a Patrícia, sigo a Cecília em pontos mais adequados, como elas têm um altíssimo rendimento esportivo, mas mesmo assim qualquer iniciação na pessoa com deficiência, ela vai ter algumas necessidades médicas no contexto da prática do exercício físico que às vezes correm, né, meio que em paralelo do acompanhamento médico regular que elas já têm. Idosos, gestantes, o sedentário, num processo de emagrecimento. Então,
O médico do esporte ele tem que estar habituado a toda essa situação. Qual que é o grande problema? E aí entra naquela ideia de falar assim, como fazer uma triagem de um médico do esporte, né? Quando existe lá na rede social o cara que põe assim, emagrecimento, hipertrofia, desconfie. Porque não é isso a medicina esportiva, entende? Isso pode ser o foco de qualquer pessoa que atua com o exercício. Quem quer vender um serviço. Mas isso não é medicina esportiva. Medicina esportiva não é a estética. Não é a hipertrofia muscular estética. Isso pode fazer uma parte da demanda do consultório. Mas não é a formação do médico do esporte. É muito mais amplo, né? É realmente o cuidado integral à saúde do praticante de exercício físico, né? Porque a partir do momento, por exemplo, eu sou responsável aqui pela residência médica de medicina esportiva da Unesp. Uhum. O nosso compromisso é formar o cara que tem essa interface toda endocrinológica, cardiológica, pediátrica, com a ginecobstetrícia, com a urologia e tal. E além disso, eu tenho que garantir que esse cara resolva uma demanda de uma delegação. Então, se ele for médico de um clube, ele tem que resolver do atleta, a problema dentário do atleta, ao maqueiro, que geralmente é uns caras com uma barriguinha, né, que tem lá os seus problemas cardiovasculares, que fuma e pode infartar. E ele tem que dar o primeiro atendimento. E todo clube precisa obrigatoriamente desse médico? Ju, é uma pergunta muito boa também. No Brasil, a gente tem pouquíssimas formações específicas em medicina esportiva, como residência médica, tá? A gente tem atualmente 7 programas ativos de residência médica de medicina esportiva só. Então se formam muito poucos com residência médica, né? A residência médica é mais recente. A residência em medicina esportiva, ela começou por volta de 2006, a primeira turma. Foi a Faculdade de Medicina nós temos aqui? Não. Nós temos, mas a gente está num processo de reestruturação aqui, porque a nossa universidade aqui, o nosso campus em particular, nosso hospital, nossa estrutura não tem muita interface com o esporte em si, né? Eu estou tentando reconstruir isso a passos de formiguinhas. Então a gente tem um programa ativo, tem o nosso residente, terminando o nosso último residente agora, nosso R3, são 3 anos de residência médica, mas a gente precisa reestruturar todo esse processo e isso vai acontecer na graça de Deus. Então o que acontecia muito comumente era quais as especialidades que mais habitualmente tinham relação com o esporte? Ortopedia, por conta de trauma ortopédico, lesões na prática do exercício físico, e cardiologia, que era o natural. Eu quero saber se eu não vou morrer do coração praticando exercício físico. Então, essas formações, elas acabavam fazendo formação complementar, do tipo pós-graduação lato sensu, né? Não era nada específico, não formação direta, mas um programa aí de 18 meses, de aulas, de formação complementar, e acabava atuando como médico do esporte. Então, hoje a realidade do clube brasileiro, por exemplo, um clube de futebol ainda que tem mais recurso, não necessariamente é ter o médico do esporte, porque o ortopedista resolve a vida, entendeu? Porque senão eu vou ter que ter um médico do esporte e depois vou ter que ter um vínculo com o ortopedista, se o cara tem uma lesão de joelho, uma lesão de cotovelo e tal. Então, é preferível para um clube de baixo rendimento no Brasil, que é a realidade de endividado e tal, ter ortopedista que resolve a demanda e não tem toda essa questão mais de formação ampla do médico de esporte. Não é a realidade, por exemplo, dos clubes de altíssimo rendimento do futebol brasileiro. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, então, o Flamengo. E é por isso que é o diferencial na reabilitação dos jogadores, né? No retorno à atividade depois de uma cirurgia. Teve um exemplo no Flamengo, do Arrascaeta, quando teve lesão de joelho, ele voltou para altíssimo rendimento muito precocemente depois da cirurgia. Isso é trabalho de medicina esportiva, é trabalho metabólico, reabilitação, é trabalho do departamento de saúde com a fisioterapia, com essa interface próxima, né? O Palmeiras, a mesma situação, né? Era o Gustavo Maglioca, que era nosso presidente da nossa chapa antiga da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva. Ele teve um tumor no sistema nervoso central, acabou falecendo, mas ele estruturou o departamento de saúde do Palmeiras, que é fantástico. O cara tem suplementação específica, café da manhã específico, intervenção específica, treino específico, sabe? Então, toda uma sequência de treino específico. E isso faz com que mantenha o time, né? Não tem aquela situação de um monte de gente no departamento de saúde e não ter peças para reposição. Quer dizer, tem uma regularidade de manutenção de equipe, né? Então isso é um grande diferencial nos clubes que podem ter o médico do esporte. E baseado no que você está falando, né? É nítida a diferença, né? Por que o Palmeiras nos últimos anos
tem conquistado títulos. Não é porque só o Abel é um grande técnico, não é a estrutura, a parte financeira que mudou o time, mas tem tudo isso por trás que fez com que o Palmeiras chegasse nisso também. Com certeza. E é bastante interessante também isso, que a gente vê. Vou pegar dois expoentes aqui de rendimento, né, em termos de resultados dos últimos tempos no futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo. Tá? Eles têm departamentos de saúde fixos, independentemente da comissão técnica. Pode rodar Abel, pode rodar Tite, pode rodar o que for. Departamento médico é departamento médico, departamento de saúde é departamento de saúde. Quer dizer, tem todo um aspecto fisiológico, monitorização de sobrecarga, né? Os jogadores do Flamengo, por exemplo, isso eu sei, tenho um contato mais próximo com o médico do Flamengo também, que é o Márcio Tanuri, um dos médicos do Flamengo. Ele é ortopedista, mas também é médico do esporte. Eles têm monitorização de parâmetro de frequência cardíaca do sujeito, de lactato, quer dizer, quanto que a sobrecarga muscular, qual a chance de lesão, qual é a chance de estar passando de um rendimento esportivo. É calculado, e aí também a gente já vê um trabalho de medicina esportiva em equipes, né? Por exemplo, década de 90, grande diferencial ali da ação do médico do esporte em algumas equipes. Suzano, voleibol masculino, Ponte Preta, basquetebol feminino, São Paulo, né, ganhando tudo no início da década de 90, era o mesmo departamento de saúde. Tá? Então era o pessoal ali vinculado à fisiologia da Unifesp. Então, preparador físico, que foi preparador físico do Ronaldinho, do Fenômeno há muito tempo também, Antônio Carlos Gomes, Turíbio Barros era o biomédico fisiologista do exercício, Fernando Torres, que tem um vínculo aqui com Botucatu, né? Nascido aqui. Exato, então, o Fernando foi meu professor, inclusive, na pós-graduação de Medicina Esportiva, hoje é o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira, eu estava com ele no congresso semana passada. O Fernando Torres também encabeçando esse processo todo aí da fisiologia do exercício. Grande atleta de vôlei. Pois do vôlei da associação, eu já tive grandes conversas com ele a respeito disso já. E era esse o diferencial dessas equipes, era ter o médico de esporte para ter um cálculo de rendimento progressivo. Tá? Vou dar um outro exemplo da atualidade. A gente viu quando o São Paulo foi campeão paulista, o que aconteceu com o São Paulo no segundo semestre? Acabou. Que não é o que aconteceu com o Palmeiras, por exemplo, que não é o que acontecia com o São Paulo no começo da década de 90. Então, qual que é a ideia da medicina esportiva? É tentar fazer a maioria do time ter o pico de performance ao longo do ano competitivo. Não adianta um atleta ter o pico de performance no primeiro semestre, porque ele vai quebrar para o segundo, e ele pode ser estratégico para o segundo. Então, todo esse cálculo em parâmetro fisiológico, em intervenções que têm que ser feitas para ter essa performance regular ao longo do período competitivo, mesmo distribuição de treinamento, é feito numa equipe ampla, em que ter o médico do esporte é um grande diferencial. A gente percebe o seguinte, que às vezes, né, o torcedor de futebol, principalmente, ele vai ver a escalação do seu time, ele fala, gente, por que o Rony não está jogando hoje? Toda aquela ficha, né, todo aquele acompanhamento do atleta, o torcedor não tem acesso. Exato. Mas o treinador tem. Então fala assim, olha, o Rony não vai poder jogar. Exato. De repente ele consegue jogar 20 minutos no segundo tempo. Se usa um termo muito, muito prático assim na fisiologia do exercício, que é assim, tem que tirar senão azedou. Porque azedou é que o cara tá ficando com acidose, tá com o músculo tá saturado. Então, ó, manda parar de correr que azedou. Mas ele vai ter cãibra, ele vai cair, vai ter rotura muscular. Então tira fora. Difícil explicar para a torcida. Exatamente, a torcida não compreende. E além do futebol, o médico do esporte pode atender qualquer outro tipo de Qualquer outro tipo. A gente acaba sempre citando o futebol pela demanda do Brasil, mas a formação é para ser qualquer modalidade esportiva. Né? Em qualquer situação. Como eu falei, é cuidado integral de saúde do praticante de exercício físico. Voltando na pergunta inicial, em quem procurar, né? Então, para a equipe é muito evidente. Mas óbvio que no consultório, se eu te falar em proporções aqui, eu vou falar 95% faz a procura por estética. Tá? E obviamente, se pensa no médico, quando não tem essa ideia de confusional da consultoria e tal, isso é a primeira coisa que eu esclareço quando me perguntam, né? Ah, mas como que é a sua consultoria? Primeiro, não é consultoria. Não estou fazendo consultoria de nada. Eu estou fazendo uma consulta médica. Consulta médica. Eu tenho uma avaliação médica, eu tenho ausculta, tenho que fazer um histórico detalhado, que não é o cuidado integral. Então eu tenho que saber que hora o cara dorme, que hora que ele acorda, se o intestino funciona, se ele bebe água. São parâmetros de performance, né? Então eu tenho uma máxima que eu sempre coloco em aula,
para as pós-graduações, aula em congresso, que é assim, se o seu médico prescreveu qualquer medicamento ou suplemento para você, sem perguntar sua rotina de exercícios, sua rotina de sono, seu hábito intestinal, sua ingestão de água, seus fatores estressores, se você tem alguma questão estrutural de joelho, tornozelo, muscular, você não tem um médico, você tem um vendedor de remédio, um traficante de drogas. Né? Então, eu preciso de história detalhada. Minha consulta, por exemplo, em medicina esportiva, uma consulta nova, em alguns casos chega a durar 4 horas. Precisa da anamnese, né? Preciso da anamnese completa. E aí é óbvio que eu acabo, como a questão é estética, e eu preciso dessa compreensão do paciente, que ele precisa de ter a contrapartida dele, quer dizer, eu sou simplesmente um instrumento de norte, mas o resultado vai ser proporcional ao que ele se dispuser a fazer. Né? Não adianta ter equipe maravilhosa, um nutricionista maravilhoso, um médico do esporte bom, um treinador maravilhoso e o cara não ter a dedicação ou não ter a adesão do que se dispõe a fazer com a regularidade que se dispõe a fazer. Tem que deixar clara essa questão de proporcionalidade. E isso, obviamente, é um trabalho mental, é um trabalho cognitivo-comportamental. E isso não é rápido. E qual que é a relação do médico do esporte com outros profissionais, como nutricionista, educador físico? Tem que ter uma relação próxima, tá? O grande problema é que a gente, no Brasil, particularmente, hoje, assim, nos contextos do médico do esporte, já tem os treinadores com mais contato, os nutricionistas com mais contato e tal. Quando não tem, por exemplo, eu sempre me disponho a vamos criar um grupo de WhatsApp, vamos conversar, porque o que funciona é isso, é trabalho multidisciplinar e transdisciplinar. Quando as pessoas se conversam, chega-se no resultado que o indivíduo quer. Quando cada um fica fazendo uma conduta aleatória, não vai chegar em nada. Cada um vai para um lado. Cada um vai para o lado, exatamente. Tem que ter um direcionamento de conduta. Grande problema no Brasil. Todo mundo já teve uma experiência negativa com a arrogância do médico. Né? Então, é duro. Né? Tem que ter essa bilateralidade de receber, né? E de entender os limites, por exemplo. Não dá para eu querer interferir muito no treino da pessoa. Eu estou lidando com um profissional que é especialista em treinamento. Mas eu tenho que dar alguns direcionamentos. Mas para isso, não posso fazer cartinha. Tem que ser uma conversa aberta. Porque, olha, deixa eu entender o que você está propondo. Posso fazer alguns reparos? Porque aí eu tenho que pensar no aspecto médico. Não só focado no treinamento. O cara entende de treinamento, mas o aspecto médico é meu. Né? Eu tenho que ter essa contrapartida, e essa contrapartida tem que ser diálogo, não dá para ser papel. Né? Então tem que ser via grupo, tem que ser via reunião clínica, tem que ser, porque é assim que funciona. É assim que funciona no alto rendimento, e é o que eu falo para os pacientes também. Quando eu tenho metas estéticas engessadas, é um alto rendimento, é performático. Quer dizer, não vai conseguir ficar com o tanquinho não pesando comida, não treinando 5 vezes por semana, não tendo final de semana livre, não vai conseguir. É proporcionalidade. E é obviamente que também com a minha intervenção vai ser proporcional ao que eu tenho de retorno em termos de dedicação. As pessoas procuram um médico do esporte, agora finalizando essa ideia, teoricamente para dar a receita mágica. E a receita mágica, quando o cara vem a pílula mágica que eu posso fornecer para ele, eu falo assim, é uma pílula, realmente uma pílula, metade. Metade dieta, metade exercício físico. E o conteúdo dessa pílula é a sua dedicação. Se a gente conseguir a sua dedicação e entender que você precisa de dieta e exercício físico, eventualmente a gente pensa em suplementar ou medicar. Entende? Quer dizer, não tem encurtamento de caminho. Quando a pessoa vou procurar no médico de esporte para encurtar caminho, no meu caso, ela vai encontrar engessamento. Porque eu preciso de dedicação, proporcionalidade da ação. Mas falando de pílula, receita, o médico do esporte também pode receitar um anabolizante, por exemplo? Anabolizante, em teoria, médico nenhum pode receitar, fora de indicação. Então a gente tem proibição formal pelas nossas entidades médicas e pelas nossas entidades regulatórias, né? Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Educação Física, de Nutrição, e enfim. Então, é uma conduta que, para questões estéticas e de performance esportiva, não é proibido. Tá? Já era proibido, antes era uma falta técnica, agora, no ano de 2023, teve uma formalização maior disso. Por quê?
O esteroide anabolizante, documentadamente, cientificamente, ele leva a ganho de massa muscular e aumento de força muscular. Tá? E, em alguns casos, com alguma proporção de redução de gordura. Tá? Qual é o grande problema? Ele gera dano à saúde, em algum grau. Para todo mundo? Não. Só que qual que é o problema? É a mesma situação do cigarro. Eu sempre comparo com o cigarro para os pacientes entenderem. Vai ter o tiozinho que vai morrer com 90 anos fumando 3 maços de cigarro por dia, não vai ter nada. Mas vai ter o cara de 40 anos que fuma 3 cigarros por dia e que vai morrer de câncer de pulmão pelo cigarro. Então a gente tem uma situação no esteroide anabolizante que é a ausência de temporalidade de complicações. Então eu não sei em quanto tempo pode dar. Eu sei que quanto maior tempo de exposição, maior risco. E a gente tem uma outra situação de não previsibilidade. Quer dizer, eu não sei quem que vai ter. Entende? Os estudos que a gente tem em ambiente controlado com esteroide anabolizante, que dá para fazer, que é estudo que faz com qualquer medicamento, que dá para saber o desfecho, eles são muito limitados em tempo, porque eticamente, pelas complicações, isso não é mais aceito. Então, hoje o que a gente tem de estudo é o usuário autodeclarado. Aí eu sei lá de onde que vem o remédio que o cara toma, o que ele está comendo, o que ele está fazendo. Então, não tenho confiança nesses padrões de longo prazo. Mas o fato é, o problema do esteroide anabolizante é realmente o desfecho cardiovascular. Vai dar nhaca no coração. Em quem? Sei lá. Em quanto tempo? Sei lá. Mas pode dar. Entendeu? Então não é aceito em termos de intervenção médica for regulamentada. Tá? O que eu considero, vou falar minha opinião pessoal, Rodrigo. Tá? Eu acho que é possível, tá? Com uso estético, acho que é possível, não recomendado. Isso tem que ficar claro para o paciente. O que é muito errado é o médico vender a ideia de segurança por ele estar fazendo segmento médico ou exame laboratorial e tal. Não vai acontecer nada. Isso nunca pode acontecer. Tá? A ideia de um médico seguir o usuário de esteroide anabolizante, não estou falando nem de prescrever. Prescreveu de menos. Tá? O remédio está na farmácia. Não tem problema. Seguir, de você não ser repulsivo, o paciente não se sentir acolhido. É a ideia do que a gente já tem numa política social, nacional de saúde, principalmente em psiquiatria, que é uma política que a gente chama de controle de danos. Tá? Se eu deixo o cara usando aí solto no mundo, ele vai ter droga de mercado paralelo, que eu sei lá o que tem, contaminante químico, ou contaminantes esteroides, qualquer outra coisa, nada. Então, ele tende a fazer hiperdosagem, né? Ele tende a não ter segmento laboratorial nenhum, tá? Então, qual é a ideia? E aí, socialmente, teoricamente, você está conivente com o tráfico de drogas, porque entra sem Anvisa, entra no contrabando, e é um mercado altamente lucrativo. Teve uma apreensão em 2022 de uma das empresas de esteroide anabolizante mais populares aqui do Brasil, em Goiânia, que eles botavam produtos alimentares, inclusive, no frasquinho para dar cor. Tipo, tem uma substância que é a trembolona, que a dessa marca especificamente era laranjinha. E o laranjinha que era laranjinha lá era coloral, né? Então, muito comum esse tipo de falsificação, com óleo de cozinha em vez de óleo farmacológico, barateia o custo. Tá? Então, foi apreendido, quando teve essa apreensão numa casa, que era um laboratório altamente clandestino, numa casa de alto padrão, 31 milhões na conta do cara. Né? Então, quer dizer, gira muito dinheiro, nunca falta, entende? É um tráfico de drogas. É um compromisso social também, entra nessa ideia da política de controle de danos. Não vou entrar no mérito se isso é certo ou se é errado. Tá? O certo não pode prescrever. Tá? Mas tem essa outra interface. Qual é o grande lance? Não é aquela ideia, tá usando, vai usar para frente. Não, é a ideia assim, eu pego o usuário de esteroide, tiro do mercado paralelo, ponho ele para a farmácia para fazer uma ponte de aceitação até a suspensão e prevejo com ele a suspensão. Tá? Então a ideia é sempre retirar da intervenção. Essa que seria uma conduta, digamos assim, um, entre aspas, desvio ético de ser conivente com a prescrição do esteroide para finalidade estética, mas no intuito de tirar o cara do uso, entendeu? Como se fosse um desmame de droga que muito psiquiatra faz. Dr. Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado. Passa muito rápido. E a semana que vem, com um novo tema, a partir das 7h40, nós contamos com sua presença. Muito obrigado, bom dia, viu?